Fala galera, estou aqui para ajudar vocês com física. Estou aprendendo esses paranauês aí sobre YouTube, sobre iluminação. Eu baixei inclusive um pouco a qualidade para poder ajudar a galera que está com 3G a carregar mais rápido. A gente está numa situação, né, de combate ao coronavírus, enfim, foi uma mudança muito brusca e a gente tentando se adaptar e eu vou tentar fazer o possível para ajudar vocês, beleza? Pode ser que no meio do vídeo apareça um cachorro latindo, a vizinha mudiça gritando, né? É esses coisa tudinho, mas enfim, simbora seguir, porque nem não vai parar e a gente não pode parar, beleza? Então simbora, também não sei pra onde eu tô olhando, às vezes olho pra um lado, olho pro outro. Enfim, a gente vai melhorando com o tempo, a gente vai seguindo com o tempo e vai se desenrolando, beleza? Então simbora que hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. É esse conteúdo aí que tira, né, muita gente do sério, que muita gente desiste de física, mas na verdade as pessoas já começam estudando física desistindo, né? Então tem esse problema muito sério aí. Mas bora lá. O que é que a termodinâmica vai trabalhar? Termodinâmica é um conteúdo que trabalha a mecânica junto com gases, né? Então é importante a gente entender o que é um gás. Gente, lembra que o gás, a gente tem os estados da matéria, né? Sólido, as partículas mais juntinhas, líquido, né? As partículas um pouco mais soltas, e gás, partículas mais soltas. Como é que a gente pode entender isso? É muito interessante quando a gente está na sala de aula, né? Especialmente lá no fundamental, as meninas ou os meninos também que gostam de pintar as unhas, é interessante que eles acham que vão esconder as coisas dos professores. E aí ele pega, né, essas pessoas pegam a acetona da bolsa. Mas vou pintar aqui, vou aproveitar a aula de ciências ou a aula de física para pintar as unhas. E aí pega a maravilhosa acetona, né, e tira lá da bolsa e começa a abrir. Só que o cheiro, meus amigos, exala, porque a acetona ela consegue, né, ter uma vaporização mais rápida, né? Quase não consegui falar. Mas enfim, ela é mais volátil, então ela se dissipa mais fácil, né? Fica gás mais rápido. E aí acaba pegando a sala todinha. Então o gás, justamente por ter essas partículas mais soltas, né, elas vão se espalhar com mais facilidade. Então, em todo aquele ambiente, em todo aquele volume, né? Lembrando que volume é justamente o que ocupa no espaço. E as partículas gasosas, por serem mais livres, vão ocupar todo o espaço. A mesma coisa daquele famoso, né, peidinho. Então, o que acontece? Você vai lá, né, exala a bomba atômica pela sala toda. Então, galera, o gás é isso aí. Eles vão se espalhar, as partículas vão estar bastante livres e todo mundo vai, né? É isso aí. Então, o que acontece? O gás, eles têm as partículas muito soltas. Então, o que a galera da termodinâmica fez? Vamos pegar esse gás e colocar ele num recipiente, um negócio fechado, beleza? Então, ele vai ocupar todo aquele volume, certo? Então, vamos dizer que eu tenho um recipiente ali de 2 litros. Então, o gás vai ocupar esses 2 litros. É óbvio que na comunidade científica a gente trabalha com litro em metro cúbico, com litro. A gente trabalha com volume em metro cúbico, beleza? Mas vocês também podem ver como litro, mas notação científica, sistema internacional, sistema internacional vai ser trabalhado com metro cúbico, beleza? E aí, o que é um gás ideal, né? Essas partículas aí que estão livres, nesse estado que vai estar muito livre, o que acontece? A gente vai ter um problema, na comunidade científica a gente tem um problema muito grande em trabalhar com essas partículas livres. Então o que a gente faz? A gente idealiza, né? A gente idealiza esse gás. Como é que ele deveria funcionar? Tanto é que termodinâmica é um dos conteúdos mais complexos, trabalhar com gases é uma das coisas mais complexas, justamente por essa tal liberdade aí que eles têm. Então, a gente idealiza ele, diz, olha, você deveria se comportar dessa forma. Então a gente pega e diz, vai se comportar dessa forma, então a gente idealiza. Igual crush, igual boyzinho, igual boyzinha. Não é? A gente idealiza, a gente faz aquela coisa maravilhosa. Eita, deveria funcionar assim. Mas na prática, dessa forma que funciona, tem muitas DRs. Então, o que é que acontece? O gás, a mesma coisa. A gente idealiza ele, a gente faz ele funcionar na teoria da forma que a gente quer. Beleza? E aí, futuramente, a gente fala mais sobre essas condições de gás ideal e gás real, para não ficar muito bug na cabeça de vocês. Mas, enfim. Então, esses gases ideais, né, esses gases perfeitos, vocês podem encontrar também dessa forma nos livros, né, perfeito, ideal, idealizado, né, relacionamentos. Então o que acontece? É isso que vai acontecer. Vou pegar um gás idealizado que não existe na prática, beleza? E aí eu vou ver as condições que ele vai estar. Quais são as 3 grandezas que influenciam em um gás?
tá? É muito importante. O gás, ele tem 3 grandezas que influenciam ele. Quais são? Pressão, temperatura e volume, o local onde ele está. Lembrando que o nosso gás aqui em termodinâmica, ele vai estar num recipiente fechado, beleza? Então a gente vai ter 3 grandezas ali. Qual é a pressão que esse gás está? Que inclusive a gente trabalha em ATM ou Pascal. No sistema internacional é Pascal. Não é Pascal, é Pascal, certo? Tem muito aluno que... Cara, Pascal, é Pascal. Okay? Então o que acontece? A gente tem a pressão que vocês podem também encontrar em ATM, pode encontrar em Pascal, certo? E o volume que a gente vai trabalhar, sistema internacional, metro cúbico, mas vocês também podem encontrar aí litros, beleza? Agora, a temperatura, meus amigos, tem que estar sempre em Kelvin, que é o sistema internacional. Eu sei que muita gente odeia transformar a temperatura para Kelvin, mas enfim, Kelvin é um cara, é o Lorde, é o fodão, então tudo vai estar na comunidade científica em Kelvin, beleza? Então aqui vocês não podem jamais deixar de trabalhar a temperatura em Kelvin, beleza? Lembrando que para transformar, muitas questões vão trazer em Celsius, para transformar de Celsius para Kelvin, basta somar com 273, beleza? Depois a gente pode fazer uma revisãozinha sobre isso aí, para como é que transforma, como é que faz as escalas, beleza? Então, o gás, ele vai ter essas 3 grandezas, pressão, temperatura e volume, que vão reger o comportamento dele. Como é que ele vai funcionar? Então, o que é que acontece? O gás, gente, né, a gente sabe que na física tudo existe uma constante. Por que servem as constantes? As constantes vêm justamente para dizer isso é um gás, isso é líquido, isso é sei lá o que. Enfim, as constantes ela vêm justamente para caracterizar aquela situação. Então, é óbvio que um gás ele vai ter um certo número de partículas, que a gente trabalha em mols, né? E vai ter uma constante lá que a gente coloca como R, que vai dizer, olha, isso aqui é um gás. Então a gente chama de constante dos gases, constante geral dos gases, beleza? E aí esse gás, né, vai ser proporcional, né? A situação dele vai ser proporcional a pressão, volume e temperatura. E vê só, pensa bem comigo, o que é temperatura enquanto grandeza, né? Temperatura, galera, temperatura é justamente o estado de... Olha o cachorro começando a latir, né? Disse pra vocês que começaram. Então, o gás, ou a temperatura, ela fala justamente sobre a agitação das partículas. Lembram disso, que quanto maior a temperatura, né, mais agitado vai estar. Lembra quando a gente está no verão, aquele calorzão, né? Temperatura alta, então nosso corpo vai estar o quê? Muito agitado. Então pensa bem comigo, a temperatura, a agitação das partículas vai provocar misericórdia, cachorro, né? Então maior a temperatura, maior, né, a agitação. Agora imagina, lindinhos, né, que eu vou pegar, o meu gás está lá no recipiente fechado, temperatura vai, para essa temperatura subir, lembrando que tem que existir uma fonte de calor, certo? Lembrando que calor é uma energia térmica, né, em trânsito, que vai ocorrer quando existem corpos com diferentes temperaturas. Então, o fogo, certo? Vai estar lá seu recipiente. Vou pegar aqui uma panela para representar para vocês. Vai estar aqui o fogo, certo? A minha fonte, quando eu falar fonte de calor, você imagina um fogo, certo? Fogo. Então, esse fogo aqui vai começar a passar, né? Começar essa troca de calor, porque a panela vai estar com a temperatura menor. E aí aqui dentro vai estar nossa maravilhosa água, que não tem porra nenhuma dentro. Eita. Mas isso aí, tem nada, mas vamos supor que aqui esteja água, certo? Ou, né, até que essa água vire gás, ou já tem o gás aqui dentro, certo? Então, essa fonte de calor vai começar a pegar essas partículas que estão aqui dentro. Se eu vou receber calor, se esse gás vai receber calor, óbvio que a sua temperatura vai o quê? Começar a subir. Se a temperatura vai começar a subir, vai ficar mais agitado. Só que isso aqui, lembra, está fechado, né? Essa é a aproximação maior que eu tenho na escala de pressão. Todo mundo sabe que eu tenho medo dessas coisas aqui. Depois eu explico por quê, pra quem não sabe. Mas depois a gente conversa, a gente tem uma ideia sobre isso. Então, vê só. Então aqui meu recipiente fechado. E vai começar a minha fonte de calor, né? Vamos, sei lá, tem o líquido vai se transformar em gás, eu já tenho o próprio gás aqui dentro. E essas partículas vão estar com certa
temperatura, uma certa agitação. Quando eu começar a aquecer, o que vai acontecer? Vai começar a ficar mais agitado. Se isso aqui está fechado, galera, vamos lá, se isso aqui está fechado, o que essas partículas vão fazer? Né? Vai começar a bater. Eu sou uma partícula, tá? Perturbada, mas eu sou uma partícula. Então, vou começar a mexer ali. Pá, pá. Então, se aquilo está fechado, o que vai acontecer? A pressão vai ficar maior. Beleza? Lembra o que é pressão? Pressão é uma força aplicada num certo local. Meu Deus, eu acho que a luz está aumentando. Não sei porquê, mas enfim. A pressão vai começar a aumentar, né? A força vai começar a aumentar. Eu estou aqui, ó, de boa. Estou começando a ficar mais agitado. Então, bum. Vou começar, bum, a bater nas coisas. Então, se eu vou bater mais, eu estou aplicando a força, né, numa certa região. Então, essa pressão vai aumentar. Então, veja que um gás, quando ele está dentro, né, do recipiente, e eu começo a aumentar a temperatura dele, consequentemente, ele vai ficar com a pressão maior, beleza? Então, a gente pode dizer que, no estado gasoso, né, nessa proporção aí que temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Porque quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Beleza? Ali tá ali. E, inclusive, né, de forma normal. Beleza? Tanto é que a gente tá na balada, está lá de boa, o que acontece? A gente tá naquela vibe todinha, a gente procura, né, sair daquela vibe, procurar um lugar mais ventilado, um lugar mais espaçoso. Então essa tendência, quando essa pressão está muito grande, a gente tende a procurar locais mais espaçosos. Então é a mesma coisa um gás, tá? Que é aí que entra a parte do volume, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, ao invés dessa tampa aqui que não deixa o volume se expandir, a gente tivesse uma tampa flexível, né? Uma tampa flexível. Então, tipo um êmbolo, como eles dizem aí no texto, né? Quando ela começasse a pressionar, né? Tava, né, aqui batendo, o que acontece? Ela começaria a subir. Então a gente percebe esse comportamento que quando a pressão começa, né, a bater lá, veja que quando eu começar a bater, sou uma partícula perturbada. Começar a bater aqui, o que vai acontecer? Vai subir. Então quanto maior a pressão, né, quanto maior a pressão, mais eles tendem, né, a empurrar. Se eu vou empurrar, se antes ela tinha um certo tamanho, eu estou empurrando, eu estou, né, ali provocando deslocamento, né, naquele êmbolozinho ali, no caso do recipiente. Então o que acontece? Quando eu pegar e começar, para eu poder deixar o meu gás do jeito que ele está, toda vez que eu começar a aumentar a pressão, né, começar a aumentar a pressão para manter o gás naquela condição, eu tendo, né, a diminuir o volume, certo? Então, veja só, não é que eu tendo no sentido de, tipo, ele vai pressionar e ele vai tentar empurrar, óbvio, né, porque ele está pressionando. Mas para que eu não modifique o meu gás, para que ele continue constante, o que eu faço? Aumentou a pressão, né, aquele volume vai ficar menor. Por quê? Porque vai estar todo mundo muito agitado, beleza? Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor o volume, maior a pressão. Meu Deus, será que eu falei merda pra vocês? Vê só. Quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. Vamos pegar aqui o exemplo da própria panela de pressão, certo? Para vocês entenderem como é que isso funciona. Vocês já ouviram falar, com certeza, em situações isotérmica. Iso vem de constante, tá, galera? Então, isotérmica, temperatura constante. Então, eu vou fazer com que meu gás ele tenha uma transformação isotérmica. O que quer dizer isso? Mesma temperatura. Então, vocês vão encontrar aquela relaçãozinha, né, do PVT, né? PVT. Vejam que pressão e temperatura estão se dividindo. Eu já falei isso para você, quem é meu aluno, que tudo que se divide é diretamente proporcional. Você não pode nunca esquecer isso na sua vida. Se quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, o que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então eles têm que estar se dividindo, certo? Agora vê só, quanto maior o recipiente, quanto maior o volume, menor pressão tem. Porque é óbvio, quanto mais espaçoso, maior local, mais de boa ficar. Agora imagina a gente tá aqui de boa, espremido, né? A pressão vai ser maior, certo? Então, quanto menor o volume, maior a pressão. Se tudo que se divide é diretamente,
tudo que se multiplica é inversamente. Por isso que quanto maior a pressão, menor o volume, ou quanto menor a pressão, maior o volume, eles estão se multiplicando. Então, na relação gás é proporcional a P vezes V sobre T, tá certo? Tudo que se multiplica, pelo amor de Deus, tudo que se multiplica está inversamente e tudo que se divide é diretamente, beleza? Então, PVT. Então, vamos lá, eu estou numa situação isotérmica. Lembra que o meu gás tem que estar sempre o que é antes, tem que estar igual depois. Eu não vou mudar de gás, né? Eu só vou fazer transformações gasosas, transformações nele, mas no final ele vai ser o mesmo gás. Então, o gás inicial tem que ser igual ao gás final. Quais são as três grandezas? Pressão, volume e temperatura. Então, a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial tem que ser proporcional igual à pressão final, volume final, temperatura final. Então, volta para cá para isotérmica. Se eu digo que é isotérmica, então eu vou ter temperaturas iguais antes e depois. E se está igual antes e está igual depois, eu posso cortar. Eu vou ter apenas nessa transformação duas grandezas alterando, que é quem? Pressão e volume, certo? Porque a temperatura está a mesma coisa. Então, para eu manter o gás, veja que eu vou, numa situação isotérmica, eu vou ter pressão e volume. Se eles estão se multiplicando, então o que vai acontecer? São inversamente. Toda vez que aumentar a minha pressão, eu tenho que reduzir, né? Eu vou ter que ter um volume menor para que eu mantenha o gás. Se eu não fizer isso, eu vou transformar, vou ter outras situações, beleza? Então, numa situação isotérmica, eu vou ter apenas P vezes V, certo? Isovolumétrica, o mesmo volume. Aí, se a gente pegar PVT de antes, tem que ser igual a PVT depois. Então, o que acontece? O volume de antes é igual ao volume de depois, né? A gente pode pegar agora o exemplo da panela de pressão. Tá aqui. Então, o que acontece? Eu morro de medo disso aqui, tá, galera? Dizem que a gente só amadurece quando a gente consegue cozinhar feijão, usar a panela de pressão, e moro sozinho há muito tempo. E nunca consegui, né? Porque eu tenho muito medo. Acho que é justamente por causa disso aí, certo? Tenho medo disso aqui explodir. Então, vamos lá. Panela de pressão. A panela de pressão, né? Vamos considerar todo esse fenômeno como uma coisa ideal, tá certo? Então, fonte de calor, seu fogãozinho lá, tá aqui a água. O que é que acontece? Essa água vai começar a ser aquecida. Essa água, né, vai aumentar a temperatura, lembra disso? Aumentar a temperatura. Vai chegar uma hora que essa água ela vai mudar de estado físico. Ela não vai ser mais líquido, ela vai ser o quê? Gás, né? Então as partículas vão estar mais livres. Que é justamente quando a panela começa a fazer aquele barulho. E se você olhar para isso aqui, que eu odeio, né, eu não chego perto, você vai perceber que ela vai começar a balançar. Por quê? Por que ela faz isso? Gente, o volume é o mesmo. A panela ela não vai alterar de volume. Vejam que, sei lá, não sei nem quantos litros tem isso aqui. Mas vamos dizer que seja 5 litros, tá? Não sei nem se é. Mas, acho que não, acho que é uns 3. Enfim, né? O que acontece? Bicho, vamos isovolumétrico, o mesmo volume. Conforme tu tá aumentando a temperatura, consequentemente tu tá fazendo o quê? Aumentando a pressão. Bum, 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 bum. Então vai começar a fazer né? Você só escuta esse justamente porque aos poucos a panela ela não deixa com que isso aqui se transforme, isso aqui fique isovolumétrico, ou seja, o mesmo volume. Por quê? Imagina que sua válvulazinha, que a gente diz que tem que sempre limpar ela, né, porque ela é a de segurança, não existisse isso. Você pegar uma panela de pressão sem isso aqui, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Velho, se não existisse isso aqui, ou se isso aqui tiver entupido, bum, bum, as partículas estão doidonas, meu irmão, né? Elas estão doidonas, então o que vai acontecer? Elas vão pressionar tanto isso aqui que isso aqui vai explodir. Então, porque elas precisam de... Pô, ela tá pressionada, precisa de espaço. Você tá pressionado no relacionamento, em qualquer coisa assim, meu irmão precisa de espaço, boy, né? Não estou aguentando. Então, vê só. Essa válvula é justamente isso. Então, ela é uma segurança para que isso aqui não fique. Na situação isovolumétrica, eu vou ter volumes constantes. Então, o volume de antes vai ser igual ao volume depois. E aí, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Entenderam? Como isso aqui não pode funcionar com uma
coisa isovolumétrica, porque senão vai dar merda, né? Eles criaram essa válvula justamente para quê? Quando já tiver muita pressão, que ela começa a que é onde eu morro de medo, porque eu não sei se essa merda vai estar entupida, que não vai estar, né? Vejam que as partículas agitadas ali, ele vai liberar aos poucos, né, algumas das partículas. Se você vai ver uma fumacinha saindo, são justamente essas partículas gasosas sendo liberadas, para que a pressão aqui dentro, vejam, eu aumento o volume, né, aumento o volume, vejam que pressão e volume são coisas que se multiplicam, hein? Eu aumento o volume para que a pressão reduza, porque se a pressão continuar aumentando, continuar daquele jeito, ela vai explodir. Então essa válvula aqui, ela vai liberando a pressão aos poucos, justamente de forma que a pressão aqui dentro, ela vá se equilibrando, senão vai dar merda. Então mantenha sempre isso aqui limpinho, tá bom, gente? É por isso que eu não cozinho. Né? Não cozinho isso aqui nem a pau, tô sobrevivendo, gente, tá muito complicado comer feijão nessa quarentena. Mas, né, não vou ficar sensível nisso aí, né? Se alguém puder mandar um feijãozinho aqui pra minha casa, tá, galera? Eu aceito, deixo o endereço aí pra vocês. Então, vê só, gente. Né? Numa situação volumétrica, então o que acontece? Eu vou ter pressão, volume e temperatura. Mas o isovolumétrico não é o mesmo volume? Então eu vou cortar, eu vou ter apenas quem? Pressão e temperatura, beleza? Então a gente falou sobre isotérmica, isovolumétrica e falta agora isobárica. Que bobão que é isobárica. Bicho, a gente já falou de volume, a gente falou de temperatura, só falta falar de quem agora? Pressão, né? Então a pressão que eu vou ter antes vai ser a pressão que eu vou ter depois, né? Eu vou estar pressionando da mesma forma. Então, bora lá. Se eu vou ter a mesma pressão, vai sobrar quem aí? Se eu fizer os cortezinhos, né? Vai sobrar temperatura e volume. E vejam que temperatura e volume são coisas que estão se dividindo. Na verdade, é PVT, né? Vai ficar V sobre T. O que isso significa? Que justamente quanto maior a temperatura, mais agitado, mais espaço ela precisa. A gente pode pegar o mesmo exemplo falando de pressão. Vejam aqui, quanto maior a temperatura, né? Quanto mais agitadas estão as partículas, mais espaço vai precisar ter. Igual você numa festa, velho. Se tiver muita gente, né? Todo mundo muito agitado, todo mundo dançando, tipo, uou, mais espaço vai ter, né? Mais espaço você precisa, na verdade. Então, voltando para a pressão, por isso que ela libera, certo? Então, eu vou ter pressões constantes, então vai sobrar apenas V sobre T, beleza? Então, lembra, o gás, ele é proporcional, ele é movido, transformado, regido, como vocês querem chamar aí, por três grandezas: pressão, volume e temperatura. Pressão e volume se multiplicando, mostrando que são inversamente proporcionais, e PV sobre T, né, dividindo ali a temperatura, dizendo que são diretamente proporcionais. Então, temperatura é proporcional à pressão, temperatura é diretamente proporcional ao volume. E o que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois, porque eu vou estar fazendo transformações gasosas, mas eu não vou estar mudando o tipo de gás, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa parte, né? Sou muito agitado mesmo, meio perturbado, mas a gente vai se ajustando com o tempo. Eu quero que vocês deixem aqui, vocês comentem comigo como é que foi essa experiência, beleza?